Agora, agora sim. Perfect. Perfeito. Então vamos lá. Vou retomar hoje, né? Na aula da quinta-feira, nós tivemos um pequeno problema com relação à gravação da aula, né? Porque não sei o que aconteceu, o sistema simplesmente estava dando que não podia gravar. Terminou a aula, fui olhar de novo, aí o sistema estava para gravar. Sim, segui a linha. Eu não entendi, foi algum bug que deu, né? Mas enfim, já está resolvido, né? E aí, o que que eu pensei? Eu pensei justamente em retomar a discussão, né? Para a gente, digamos assim, pegar, tipo, fazer uma revisão, né, do que foi visto, e a partir daí a gente, né, continuar. Porque a Camila não estava, a Letícia não estava, né? O João, daqui a pouco ele deve estar entrando também, tá? E aí vamos retomar aqui esse debate extremamente importante, né? O tema, como eu havia falado para vocês, né, é um tema que eu acho extremamente, não é relativo, mas sim relevante, né? Mulheres. Ah, sim, verdade, 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 Camila. Ele tinha me avisado mesmo, eu que tinha esquecido. E ele até se inscreveu nessa prova para amanhã. Ele me mandou mensagem também ontem falando sobre isso. Mas vamos lá, né? Então, depois ele pega aí a gravação da aula e estuda, né? E analisa. Então, como eu estava falando para vocês, né? Mulheres, participação política, né? E voto. Poxa, o que que isso tem a ver na nossa atualidade? Tudo, né? Tudo que vocês possam imaginar está ligado a vocês, meninas, né? Acho que essa aula é tão especial que, né, só vocês, só eu de homem, né, aqui nessa sala, aonde vocês terão justamente não só a perspectiva, né, de um homem estar falando sobre isso, mas principalmente vocês se enxergarão sobre isso, né? Porque, como eu falo sempre para vocês, eu, como professor de história, eu tenho a obrigação, entendeu? De não relativizar certos assuntos, muito pelo contrário, né? Esse aqui é um dos assuntos, na minha opinião, mais importantes que nós temos que trabalhar, porque, afinal de contas, a história da mulher dentro da política, dentro da sociedade, ela sempre foi uma história dolorosa, né? Ela sempre foi uma história onde a mulher ela ficou aquém dos processos políticos, aquém dos processos históricos, aquém, né, das decisões que deveriam ser tomadas. Então, isso, ao meu ver, é algo que a gente precisa sim refletir, é algo que a gente precisa sim entender, né, para que nós possamos justamente o quê? Para que nós possamos justamente compartilhar, né, essas experiências e que vocês, meninas, se entendam que não é só uma aula do sábado, não é só uma aula para o Enem, isso aqui é uma aula para a vida de vocês. Eu sempre falo isso para vocês. As minhas aulas de história, elas, entre aspas, são para fazer uma prova, mas a prova, ela é apenas o primeiro ponto, né? E o segundo e maior ponto é quando vocês saírem da escola, que aí vocês vão ver, né? Sentir literalmente na pele muito do que a gente discute aqui quando nós falamos em direitos, quando nós falamos em deveres, entendeu? Quando nós falamos em participação política, participação no voto, participação nas decisões que as mulheres precisam entender que elas têm dentro dessa sociedade que foi, vamos dizer assim, desenvolvida no patriarcado, né? Aquela sociedade desenvolvida, vamos dizer assim, com o homem no centro de tudo, né? Aquela sociedade que ela foi criada com o homem tomando as decisões, vamos dizer assim, por todos. Historicamente falando, é, isso aí é resultado, né, de N motivos, N motivos. A influência grega na nossa formação estudantil, né? Consequentemente, o nosso projeto de colonização, né, como eu já expliquei para vocês, foi um projeto feito por homens, né, aonde a mulher ela nem sequer vem para cá a priori, né? Então, não tem como a gente querer que a mulher
traga historicamente direitos, se historicamente esses direitos sempre foram tolhidos dela, né? E hoje vocês, meninas, têm esses direitos. Então, qual é o papel de vocês? É justamente vocês se entenderem, né, como seres políticos que vocês são, obviamente, vocês se entenderem que vocês ainda, né, ainda estão lutando pela ratificação desses poderes, né? E terceiro, que eu acho o principal, é se entender como seres políticos, entendeu? Se entenderem como seres políticos. Isso, para mim, é o que mais importa, literalmente falando. Por quê? Porque quando você se entende como ser político, você entende que você tem participação direta nas decisões. Agora, não se esqueça, as decisões boas e as decisões ruins. Entendeu? Você, como mulher participativa, você vai ter voz ativa ao questionar alguma coisa. Você vai ter voz ativa para participar de um debate, entendeu? Você vai ser agora um ponto de referência dentro de uma área que geralmente ela não tinha representação, entendeu? Até citei na aula de quinta-feira a nossa Câmara Municipal bem aqui, entendeu? Que ela tinha 21 vereadores, né? E dos 21, somente três eram mulheres, entendeu? Somente três eram mulheres. Então, isso aí nos faz pensar, né? Nos faz pensar muita coisa diante dessa perspectiva. Por causa disso, né? Eu vou aqui citar um trecho do que nós falamos na aula passada, como, por exemplo, aqui, mulheres na política. Ações buscam garantir maior participação feminina no poder, né? Mas olha só, bora parar para pensar um pouco. Hoje a gente não tem tanta pressa assim. Eu espero que vocês não estejam tão apressadas também, né? Mulheres na política, ações buscam garantir maior participação feminina no poder. Que ações são essas? Entendeu? É o que nós temos que entender como repertório sociocultural, né? Quais são essas ações? A primeira grande ação é a Camila se olhar e entender, entendeu? Que ela tem 51,13% da população feminina brasileira. Quer dizer, se nós pararmos para olhar, tem mais mulheres do que homens, entendeu? Olha só, segundo o Superior Tribunal Eleitoral, 53% do eleitorado. É essa a representação feminina nas eleições brasileiras. Mas aí vem a grande pergunta: se vocês são a maioria, por que vocês não conseguem eleger a maioria de mulheres para Senado, para deputadas, para vereadores? Eu queria ouvir de vocês isso. O que vocês acham? Eu vou usar esse termo, eu não gosto de usar esse termo achar, né? Mas aqui hoje não tem problema. O que vocês acham que impede de vocês arrebentarem a boca do balão nesse sentido? Cri, 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 cri. Vocês estão me escutando bem? Eu esqueci a palavra. Então te lembra, Letícia, te lembra, mano. Vai. Camila, vou começar pela tua fala, né?
Por que as mulheres, apesar de elas terem a maior parte, né, do eleitorado, 53%, mesmo assim as mulheres não conseguem eleger um número relativamente alto de mulheres para Senado, para Câmara, para vereadores, enfim. Por quê? Por nada, senhorita, por nada. É seu direito. Opa, começa por aí, começa por aí. Às vezes não tem muitas mulheres candidatas, beleza. Opa, primeiro que a população vota mais em homem. O que mais? Bora colocar na roda esse debate. Porque isso aqui é uma coisa que vocês precisam entender. Não é só saber, entendeu? Nós temos que entender o lado histórico desse processo. Bora pegar a resposta da Camila, né? Bora pegar aqui a resposta da Camila. Às vezes não tem muitas mulheres candidatas, né? Pois é. E vocês sabem muito bem que hoje tem uma lei, né, que 30% dos candidatos precisam ser mulheres. Mas nem todos os partidos eles fazem isso. Começa por aí, entendeu? Muitos dos partidos acabam usando essas mulheres como laranja, apenas para completar, entendeu? O quadro, vamos dizer assim, né? E aumentar, logicamente, às vezes em quase nada, né? Em pouquíssimos votos, justamente o quê? O pleito eleitoral, somente isso, entendeu? Então, Camila, começa por aí a nossa discussão, começa por aí, entendeu? Hoje nós temos uma cota para mulheres candidatas, mas mesmo assim elas não são muitas, entendeu? E aí eu passo para falar da Aninha. Primeiro que a população vota mais em mulher, ou mais em homem. Mas pensa comigo bem aqui, por que a mulher não vota na mulher? Aí essa pergunta ela é mais dolorosa para eu responder para vocês. Mas falem aí para mim o porquê que vocês acham que a mulher não vota na mulher. Pior que não, Camila. Pior que não é questão do discurso. Sabe o que é? Aí, Aninha, aí, aí. Homens superiores, entendeu? A mulher, ela traz o histórico social, entendeu? De ser inferior. Aí, por exemplo, está aqui a Letícia, né? E a Gabriela disputando uma eleição, né? Aí a Gabriela vai olhar para a Letícia e falar assim: isso aí nunca que me representa. Tem nem condições, entendeu? Cadê? Tem uma frase que a minha avó gostava de falar, que por trás de um grande machista tem um... E égua, Gabi! Pô, égua da frase pai d'égua que a tua avó dizia. É justamente aí, pronto, acabou a aula. Podemos curtir o sábado no Tucunaré agora. Tranquilo. É isso, entendeu? É isso. A Gabi matou, literalmente falando, entendeu? O pensamento. É isso mesmo. A mulher, ela não acredita na outra mulher. E é isso que a gente tem que quebrar. É esse paradigma que nós temos que quebrar. Entendeu? Essa aula aqui, eu sempre digo isso nas minhas aulas presenciais, né? Mas eu tenho que falar isso para vocês. Essa aula aqui ela é uma aula de quebra de paradigma. Vocês que são meninas, vocês que são mulheres, são vocês que vão ser a referência na minha aula hoje. Entendeu? Então é por isso que eu falo para vocês.
Vocês têm que aprender a observar o meio em que vocês estão inseridas, entendeu? Vocês têm que observar as coisas que vocês sofrem. Vocês têm que observar as palavras que as pessoas utilizam para vocês quando se referem à capacidade de vocês. Entendeu? Então, tudo isso que nós estamos falando é justamente isso. Entendeu? Se eu sou um cara que coloco, por exemplo, eu sou casado aqui, né? Tenho minha esposa. Pô, eu sempre coloco ela para baixo. Sempre digo que ela não presta para nada, que ela não é isso, que ela não sabe disso, que ela não sabe nada. A pergunta que eu faço para ti, né? Esse convívio, ele tende a gerar na mulher, entendeu? Uma alta capacidade ou uma inferioridade? Uma inferioridade, entendeu? E isso acaba sendo colocado para onde? Para fora, entendeu? Eu falo para vocês bem aqui, que eu tenho um exemplo muito clássico na minha casa, né? Na minha casa, na casa dos meus pais. A minha mãe sempre votava em quem meu pai votava, entendeu? Minha mãe nunca teve opinião própria para escolher, até porque minha mãe não teve estudo, né? Minha mãe não terminou nem ensino fundamental. É por isso que ela sempre dizia que eu e a minha irmã eram as duas maiores alegrias, né, da vida dela, ver a gente estudando, né? Porque a minha irmã foi a primeira, né, mulher da nossa família, por parte de tanto pai quanto mãe, que entrou na universidade, né? E eu fui o primeiro menino, né, no caso, segundo filho, éramos dois, né? E nós dois entramos na universidade e nos formamos. Então, nós quebramos um paradigma, né? Quebramos um paradigma, porque nós viemos de uma periferia, viemos de uma situação relativamente difícil, né? E mesmo assim, a minha irmã conseguiu entrar, obviamente, na universidade. E, enfim, cursou o curso dela, se formou, trabalhou, né? Cumpriu o ritual social dela. Então, é por isso que eu falo para vocês: não é só aprender sobre a luta política da mulher, mas é entender o porquê que vocês têm por obrigação manter essa briga viva, essa luta viva, entendeu? Isso é muito importante. Olha só, apenas com o Código Eleitoral de 1932, há 90 anos, o voto feminino foi autorizado em todo o Brasil. As brasileiras, então, puderam ir às urnas e eleger seus representantes. Entre eles, elegeu-se uma mulher, Carlota Pereira de Queiroz de São Paulo, né? Deputada pioneira no parlamento. Então, quer dizer, há 90 anos atrás, o voto feminino foi autorizado, entendeu? Há 90 anos atrás. Mas por que, se há 90 anos atrás ele foi autorizado? Porque até hoje, porque até hoje nós temos essa disparidade de direitos entre homens e mulheres? A resposta está na frase da avó da Gabi, sem problema nenhum, entendeu? Pega essa frase e faz uma reflexão sobre ela. E você vai ver que até hoje muitas casas funcionam assim, entendeu? Tem maridos que eu falo isso, pessoal, não é só por experiência de estudo, entendeu? É experiência de vivência. Eu já vi situações assim que eu ficava horrorizado, entendeu? De colegas, pessoas, né, que às vezes eu ia para casa e tal, que me convidavam para ir almoçar e tal, jantar, e mandava a mulher calar a boca tu não sabe nada, cala tua boca, que é conversa de homem. Eu ficava olhando assim, sério, Camila, sério mesmo. Eu ficava olhando assim, eu disse, bicho, calma, deixa ela falar. Não, não, porque aqui em casa é assim que as coisas funcionam. Eu falo, velho, tu vai perder tua mulher. Eu falava assim mesmo, tu vai perder tua mulher. Tá doida, pô, ela é louca por mim. Eu falei, rapaz, cuida direito dela. Se é que ela encontrar um que dê carinho, seja sensato, entendeu? E dê apoio, ela te dá um chute na bunda e tu vai chorando lá em casa. Eu não vou dizer que conselho se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas de fato aconteceu. Mas eu apenas dei um recado para ele, não quis escutar, deu no que deu. Hoje está aí, solteiro, chorando pelos cantos por causa dela. Ela está casada com um cara muito gente boa, mas muito gente boa mesmo, entendeu?
Muito gente boa. Tá doida? É, o cara, meu irmão, 10 anos, 10 anos. Final, graças a Deus, né? Mas, como às vezes ela fala para mim, quantas e quantas noites ela dormia chorando depois dele bater nela, entendeu? Depois dele humilhar, literalmente falando, por ela ser mulher. E aí entra justamente o quê? A violência, né? O crime de feminicídio, ele é justamente isso. Ele é justamente nessa linha de pensamento. Não pensem vocês que a violência, meninas, é só física, não, né? Eu concordo, eu concordo, Camila, contigo, eu concordo. Mas ela não quis dar parte dele na época, entendeu? Ela não quis dar parte dele na época. Eu lembro muito bem de uma situação que eu não presenciei, né? Mas no final de semana que eu fui lá, ela tava, isso aqui dela tudo roxo, aqui, assim, essa área aqui, sabe? Eu fiquei olhando assim, né? Aí ela falou que tinha sido no treino dela, né? Eu, porra, faixa preta de jiu-jitsu, né? Sei como funcionam os baques, né? Aí eu até brinquei com ela, falei, pô, foi uma cotovelada de tanto isso aí. Ela, sabe aquele sorriso sem graça, assim, né? Eu já tinha sacado a parada. Foi por isso que até vamos dizer assim, desde esse dia eu lembro muito bem, eu me falei, não, gente, isso aqui não é ambiente para mim, não, entendeu? Não, não. E eu conversava muito com ela sobre isso, sabe? Ela, da parte dele, ele era meu amigo, pô, entendeu? Mas eu falava isso pra ela. Falei, mano, para com isso. O cara é teu marido, é meu amigo, mas não tem frescura, não, pô. Tá te batendo, vai lá, denuncia ele mesmo, entendeu? Denuncia ele mesmo. Não tem esse negócio, não, entendeu? Mas ela não denunciou, mas passou uns meses, eles se separaram, entendeu? Aí eu lembro bem, ele ligava para mim, "Ah, você me deixou, não sei o quê, não sei o quê." Uhum. Eu nunca esqueço a frase que eu falei para ele, filho, quem planta, colhe, entendeu? Eu lhe falei uma vez, entendeu? É, mas graças a Deus não foi o caso dela. Mas geralmente é isso. Mas, Aninha, sabe qual é o lance nisso bem aí, Aninha? Sabe qual é o lance nisso bem aí? É aquela questão do sentido de posse, entendeu? O sentido de posse. A gente nunca pode esquecer o nosso processo de colonização nesse processo, entendeu? A escrava é minha, a mulher é minha, entendeu? Ela é minha propriedade, entendeu? Então, o teu corpo, no caso, ela não pertence a ti, ela pertence ao homem. E na cabeça do homem, quando tu te separa dele, né? Obviamente não é só a separação, é o teu corpo que vai embora. Então ele não quer que outra pessoa, logicamente, entendeu? Tenha contato com o teu corpo. Então esse sentido de posse é o grande problema que nós temos na prática do feminicídio, entendeu? A mulher como objeto. E isso, ainda tem isso. Ainda tem, olha, Camila, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. É isso mesmo, entendeu? É isso mesmo, porque o sobrenome do homem vem para a mulher, entendeu? Então, olha só, tu é minha posse, entendeu? Tu é minha prenda, tu és minha mulher. Tens meu nome no teu nome, né? É isso mesmo. Tá vendo como vocês enxergam as coisas? E é justamente aqui que a gente vai ajustando todo o quê? Todo esse discurso e vamos ajustando também o quê? O nosso, vamos dizer assim, o nosso repertório sociocultural, por exemplo, para um tema de redação, entendeu? Mas também isso aí pode vir na prova de sociologia, isso pode vir na prova de humanas tranquilamente, pode vir um texto sobre isso na prova de linguagens, entendeu? Então é por isso que eu falo para vocês têm que abrir esse leque de entendimento. E uma coisa eu sei, que vocês sabem disso, entendeu? A geração de vocês é uma geração que já tem mais informação sobre isso. É diferente, por exemplo, da geração da mãe de vocês, que basicamente tem a minha idade, entendeu? É diferente, da, por exemplo, da geração da minha mãe. Agora vocês imaginam a geração da minha avó como era. Eu tenho 44 anos, entendeu? A minha mãe hoje tem o quê? 72, né? Agora imagina
A minha avó, que nasceu lá em meados de 1910, 1920, que era indígena. Imaginem como, como funcionava, né? Peraí. Né? Então, como eu estava falando para você, passou um carro-som aqui e atrapalhar totalmente o áudio. Então, como eu estava falando para vocês, né? Imaginem, né? Como era a vida das mulheres no início do século XX, né? No início do século XX. Então, é por isso que eu falo para vocês. Isso aqui é uma coisa que vocês vão levar para a vida de vocês, pô, entendeu? Isso aqui vocês vão levar para a vida de vocês. Talvez vocês nem lembrem de mim, mas vocês vão lembrar da aula, não tenham dúvida com relação a isso, né? E olha aqui, esse termo, né, que a gente discutiu no sábado, na quinta-feira, eu acho muito importante vocês. Ué, vocês estão vendo aí? Então, né? Esse termo bem aqui, né? Esse termo bem aqui. Democracia paritária, né? Democracia paritária. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês antes de comentar isso bem aqui. Eu vou remontar uma aula sobre racismo estrutural que eu quero trabalhar com vocês, e eu quero que vocês comecem a se ligar nesses termos, tá? Digamos, racismo estrutural, racismo recreativo, entendeu? Por exemplo, aqui, democracia paritária, né? Por exemplo, paritária, nunca te esquece disso, vem de páreo, tá? De igualdade. Tu só vai conhecer esse termo na democracia. Nenhum outro modelo político tu podes imaginar, pensar em ter algo que seja igualitário, entendeu? Nenhum outro sistema de poder trabalha sobre isso. Olha o que diz aqui. Em um contexto de crescente reconhecimento da forma de desigual, né? Da forma desigual que mulheres e homens ocupam o espaço de tomada de decisão, particularmente na política, a democracia paritária apresenta-se como um modelo político no qual a paridade e a igualdade substantiva se constituem como elementos fundantes do Estado inclusivo e paritário. Tá? A principal frase aqui, onde é que está? A democracia paritária apresenta-se como um modelo político no qual a paridade e a igualdade substantiva se constituem como elementos fundantes do Estado, inclusivo e paritário. A democracia paritária implica profundas transformações qualitativas e quantitativas que incluem desde a participação política feminina até o enfrentamento das variadas violações de direito contra as mulheres e meninas. Entendeu? Crianças, tirando aí basicamente a Aninha, né, e a Gabi que assistiram a aula na quinta-feira, mas eu pergunto para a Camila e para a Letícia, vocês já tinham ouvido falar sobre esse termo, democracia paritária? Vocês já tinham estudado sobre isso, né? Pois é, então a partir de hoje, coloquem isso, eu acho que vocês ficam anotando, né? Coloquem esse termo, depois eu vou mandar o material para vocês, coloquem esse termo como termo em destaque, entendeu? Porque se você, por exemplo, se cai um tema de redação que seja pareável a esse pensamento, poxa, isso aqui, né, seria assim de fundamental importância para vocês destacarem o papel que a democracia tem, entendeu? Na luta, logicamente, pelo direito da mulher. E através da democracia paritária, né? Isso aí é que vai gerar justamente o quê? Né? O debate, que logicamente vai levar o quê? A possíveis, né, transformações qualitativas, quer dizer, transformações de qualidade, né, e quantitativas, quantidade, que incluem desde a participação política feminina
até o enfrentamento de violações dos direitos contra mulheres, logicamente, entendeu? Então, coloca isso no teu caderninho, faz um coração imenso e diz assim, I love you, Enem, entendeu? Porque é um termo que pode vir na tua prova, entendeu? Com muita facilidade, não esqueçam disso. E um outro termo, né, que eu acho que é tão pertinente como a democracia paritária, é justamente este bem aqui, para que está abrindo. Aí, né? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas, né? Olha, crianças, eu vou ser muito sincero para vocês bem aqui. Alcançar igualdade de gênero é uma luta muito árdua, entendeu? É uma luta muito árdua. É uma luta que eu sempre digo assim que nós temos que pensar, né? E refletir bem. Como pensar e refletir bem? Por exemplo, a Ana quer igualdade de gênero, né? Mas a Ana, por exemplo, vai trabalhar numa área onde, historicamente falando, já tem muitas mulheres, né? Mas a Gabi não, a Gabi quer entrar, por exemplo, para ser juíza, uma área que é pertinente tomada por homens. A Camila, né, quer entrar, por exemplo, para a área, deixa eu ver aqui, empresarial, entendeu? A área empresarial, que também é dominada sua maior parte por homens, entendeu? A Lelê, por exemplo, quer entrar ali para, sei lá, quer entrar para o campo político, entendeu? Quer entrar para o campo político. Então, quer dizer, para a gente mudar esse cenário, as mulheres têm que se apresentar também. Aí entra, não sei se foi a fala da Ana Clara, se foi a fala da Camila ainda há pouco, né? Como é que nós vamos aumentar o número de mulheres no campo político se poucas mulheres se propõem justamente à eleição? Entendeu? Então, a luta, ela é uma coisa muito grande, ela é uma coisa muito ampla. Entendeu? Essa que é a questão. Agora, por exemplo, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se empoderando. Vocês sabem o que significa o termo empoderamento? Eu acho lindo esse termo. Eu falo muito isso para Valentina, que eu vou te criar uma mulher empoderada. Primeira missão é bater no teu irmão. Aí ele vira e fala, pai, que é isso? Eu falei, um dia tu vai entender. Mas e aí? O que é uma mulher empoderada para vocês? Isso, isso, isso mesmo. É uma mulher autônoma. É uma mulher que sabe dos seus direitos, luta pelos seus direitos, entendeu? Não abaixa a cabeça para, como diz a avó da Gabi, para machista nenhum, entendeu? Muito pelo contrário, faz ele calar a boca numa discussão, apontando que ele só fala asneira, entendeu? Então, é esse o papel de uma mulher empoderada, entendeu? A mulher que tem autonomia de fala e de ação. Fala, Lele. Fique à vontade. É porque teve um tempo aí que eu ouvi um negócio que falava Hum, sobre que homem tem medo de mulher inteligente. continua. Acho que foi, porque eu também não me lembro de muito, mas eu me lembro dessa parte. Homem tem medo de mulher inteligente. Sei lá, porque ela dizia que os rapazes se sentiam inferior, sei lá. Olha, Camila, Letícia, perdão. Eu não sou um bom exemplo para isso, né? Eu sempre falava isso para minha esposa, né? Que um dos requisitos. Deixa eu ver aqui. Só tem mulher. Ainda tem isso, né, Camila? É verdade. Eu não sou um bom exemplo porque, para mim,
né? A mulher ela tem que ser inteligente. Ela é inteligente. Às vezes ela não tem oportunidade. É um outro ponto, né? Segundo, tá? Isso aí com certeza. Segundo, na minha humilde opinião masculina, machista, né? É o que eu dizia sempre, assim, né? Quando eu era adolescente, né? Quando eu estava já na universidade, na verdade, eu dizia assim, olha, um dia eu sei que eu vou casar, né? Eu sei que eu vou casar, quero ter filhos e tal, né? Mas para mim, a minha cônjuge, a minha companheira, ela, ela tem que ser tão estudiosa quanto eu, porque eu quero chegar em casa, eu quero debater, eu quero conversar, entendeu? Quero a opinião dela. Não quero só sentir cheiro de cebola na mão dela, não. Falava assim mesmo, tô de sacanagem não. Entendeu? Por quê? Porque eu tive uma mãe que não teve estudo, mas lutou muito para ter uma filha que entrasse na universidade, entendeu? E eu sempre tive a minha irmã assim como um símbolo de conhecimento, sabe? Minha irmã para mim sempre foi vamos dizer assim, o meu norte, né? No campo da intelectualidade, que ela sempre foi muito inteligente, muito sábia. Então eu cresci com aquele símbolo assim, né? No meu ponto de vista, tá, criança? Porque para mim ela era muito, sempre foi muito superior a mim em termos de intelectualidade, né? Então, para mim, ela sempre foi esse símbolo. Então, eu não conseguia imaginar ter uma esposa, entendeu? Que não tivesse essa mesma linha de desenvolvimento intelectual. Eu penso muito assim, e é por isso que eu faço isso dos meus filhos também, principalmente da Valentina, né, que é menina. Então, toda essa discussão bem aqui vale também para ela. Então, eu adoro quando a Tuane chega comigo e fala: Não, Alex, não é bem assim. Tem que olhar por esse lado daqui. Olha assim, assim, assado cozido. Entendeu? É o conhecimento dela. Agregando ao meu e faz o quê? Faz melhorar, né? Ainda mais o meu conhecimento dela e a nossa harmonia dentro de casa. Então, eu penso muito dessa forma, Letícia, mas eu sei que o meu pensamento ele é muito ínfimo perto desse mundão machista que nós temos, entendeu? E eu te falo que o homem que diz que tem medo de mulher inteligente, pelo amor de Deus, é um lesbo, entendeu? De rocha. É um cara que nunca vai ter ninguém na vida dele. Principalmente se for vocês aí. Vocês vão dar porrada neles, isso sim, entendeu? Porrada intelectual que eu falo, né? Não é só física, não. Porque eu não consigo entender isso. Mas é como uma vez um amigo meu me falou, Alex, você é professor, entendeu? A sua cabeça, ela funciona justamente em melhorar o mundo e para melhorar o mundo a gente tem que melhorar as pessoas. Só que você é um em 1 milhão, entendeu? E não vai dar para atingir todo mundo, mas pelo menos uma boa parte dos seus alunos vão ser atingidos por isso. E aí você tem que pelo menos levantar a mão para o céu e agradecer isso. E no fundo é verdade, entendeu? E no fundo isso é verdade. Então é por isso que eu falo, né? Vocês meninas, né? Vocês estão tendo uma formação totalmente diferente das mães de vocês, né? Pois é, Ana Clara Miranda. Assim eu espero, entendeu? Porque tiveram alguns alunos meus que tiveram alguns alunos meus que viraram negacionistas, entendeu? Que estavam rezando, orando para pneu, que achavam que a Terra é plana, foram para o legendário, entendeu? Então é por isso que eu te falo, entendeu? Dizer que a culpa é do professor de história deles, não. Isso aí, é por isso que eu escroteio na aula, entendeu? É por isso que eu escroteio na aula. Falo, olha, vocês não prestam a porra da atenção, aí depois vocês estão aí, entendeu? Colocando placa assim, né? Aquelas placas assim, como é? Queremos ditadura para ter liberdade. Me explica aí. Nem a matemática explica essa conta, entendeu? Isso, segurando bandeira dos Estados Unidos. É isso. É desse jeito. Então é por isso que eu falo, né? Eu me esforço muito, eu estudo muito, né? E passo as melhores informações que eu acabo filtrando que o Enem nos cobra. Agora, vai do quê? Vai de cada um. Vai de cada um. Entendeu?
Então é por isso que eu digo, empoderar a mulher, né, não é transformar a mulher numa feminista somente. Não é isso, não. Eu sempre falo isso para vocês. Ser feminista, né, é lutar pelo direito da mulher. Não tem nada a ver esse pessoal que diz aí, ah, é feminista, que deixa o sovaco peludo, que não toma banho, que anda pelado. Não, 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 não. Isso aí é uma questão política que entra num outro momento da nossa aula. Fala, Nina, pode falar, filho. Esses dias eu tava vendo aqui, né, um vídeo. Literalmente, um monte de mulher, né? Aí o cara perguntou assim, tipo, pra ela uma pergunta lá, e ela falando que tava em uma ditadura, literalmente uma manifestação, e um monte de Uhum. mulheres lá. E eu fiquei assim, na hora que eu vi aquele vídeo, eu fiquei, meu pai amado. Pois é, né? É uma coisa bem estranha isso, né? Para te ver como as pessoas não sabem o conceito. Se você vive numa ditadura, você não vai participar de nada, entendeu? Se você chega num local com várias pessoas, a polícia vai sentar-lhe a pé em você. É por isso que eu falo para vocês, as pessoas não sabem nada do que estão falando, entendeu? Não sabem nada. Vocês podem achar que é brincadeira minha, mas não é. Entendeu? É uma coisa muito séria que nós estamos vivendo e as pessoas não estão se tocando nisso, entendeu? Ah, porque o fulano falou que está ocorrendo isso. Não, bora pensar, bora pensar. Tira a fala do fulano e vê o que está acontecendo de fato no teu país, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ter discernimento na hora de discutir. É por isso que tem certas discussões hoje em dia que eu nem faço muita questão de discutir com certas pessoas. Entendeu? Primeiro, porque elas não estudam. Segundo, são alienadas. Entendeu? Terceiro, escutam de terceiros e só reproduzem. Entendeu? Então, olha, hoje mesmo eu estava, antes da aula, eu estava assistindo um podcast, né? De um rapaz falando da morte daquele rapaz, né, lá do Kirk, né, lá nos Estados Unidos. E ele falou assim mesmo, cara, é claro que eu fico triste pela morte dele, né, um ser humano, mas ele pregava que para manter a liberdade, né, das armas nos Estados Unidos, nós iríamos perder algumas vidas. Nós iríamos perder algumas vidas, entendeu? E o garoto, não foi um cara, foi um garoto que matou ele, entendeu? Era partidário dele, do mesmo grupo dele, e que desde criança cultivava armas dentro de casa. O pai do garoto entregou ele. E aí, o que é que as pessoas estão discutindo hoje? Ah, a esquerda matou ele nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, Jesus amado. Tem que isso me dói, intelectualmente falando. Não existe esquerda nos Estados Unidos, entendeu? Não existe esquerda nos Estados Unidos. Ou tu é democrata ou tu é republicano. Não tem esse papo, entendeu? Então, as pessoas, elas não estudam história, entendeu? Elas pegam post de outros do Instagram e repostam sem saber nada do que estão repostando. Então, isso para mim é muito cansativo. E a minha esposa, ela me chama muita atenção nisso, entendeu? Que isso cansa, gente. Isso cansa aqui, ó, intelectualmente, entendeu? Pessoas já deixaram de falar comigo por causa disso. Eu nem ligo, pessoal. Sinceramente, eu sou um cara muito de boa com relação a isso. Se você quer falar comigo, ótimo. Se não quer, estou super tranquilo, entendeu? Super tranquilo mesmo. Mas isso é como eu falo sempre, Aninha, a gente tem que estudar, entendeu? A gente tem que se preparar. Se, pois é, Ana, a verdade, né? Teve um idiota aí, na minha opinião, ele é um idiota, né? Na minha opinião, minha humilde opinião, ele é extremamente idiota. O tal de Olavo de Carvalho, né? Que ele falou que a verdade não precisava ser, a verdade não precisava ser comprovada. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus. É por isso que hoje qualquer um fala o que quer e acha que é a sua verdade, entendeu? Por quê? Porque esse cara abriu, literalmente falando, esse, vamos dizer assim, esse esgoto. Então, isso é para vocês verem. Isso é para vocês verem.
entendeu? Como essas mensagens que chegam através disso bem aqui, ó, elas influenciam o nosso dia a dia, entendeu? Elas influenciam o nosso dia a dia e a gente precisa estar estudando, olhando, lendo, entendeu? Pesquisando. Eu sou um cara que eu pesquiso demais, adoro. Até porque, como eu trabalho muito com atualidades, né? Eu preciso estar sempre antenado com aquilo que está sendo cobrado, correto? Então, se liguem, meninos, se liguem que a vida de vocês só está começando. Filha, pega o papai aquela controle da central ali, por favor, tá? Obrigado, meu amor. Hum? Hum? Tá gravando, filha. Deixa aí a conta do papai, tá? É o jeito, mano. Né? Só não dá nem tempo de virar, tá vendo? Coloca. Filho, vamos lá. Então vamos lá. Participação feminina na política, né? A participação de mulheres e homens nos espaços de poder é importante para toda a sociedade, pois representatividade significa mais pluralidade, mais visibilidade, mais diálogo e menos violência. Para avançar nessa pauta, é importante entender por que ainda hoje as mulheres são minoria nos espaços de poder, né? Da nossa democracia, e de que toda essa realidade pode ser transformada. Por exemplo, a Maria Farinha Filmes produziu, né, a série Eleitas. Vou mandar daqui a pouco esse material hoje, né? E aí eu quero que vocês assistam isso, tá bom? E aí depois que vocês assistirem, eu gostaria que vocês colocassem alguns comentários lá no grupo para mim, tá bom? Para a gente poder conversar depois da aula. Eu vou dar uma aula agora 2 horas da tarde, das 2 às 4, né? É o tempo que vocês podem ter um tempinho aí de assistir, descansar um pouquinho. E aí depois, se vocês quiserem colocar comentários, vocês coloquem que eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre ela também, tá bom? Vamos interagir, como diz uma aluna minha lá do Aci Barros. E aqui tem um vídeo que eu tentei passar na quinta-feira, mas eu não consegui. Eu não entendi. Mas depois vocês assistem quando o material vier, tá? E aqui, ó, por exemplo, mulheres e representações na política, né? Um breve histórico. Até comentei na aula passada que aqui vai falando justamente de quê? Né? Do papel da Grécia Antiga, né? O papel da Grécia Antiga. Se a gente pegar, olha, Grécia Antiga, Grécia e Roma era clássica, né? A mulher não tinha participação, basicamente, nas grandes decisões. Entra a era medieval, a era dos senhores feudais, né? A mulher vai continuar basicamente com a mesma linha, né, de pretensão. Chega a era moderna, né? Nós vamos ver, por exemplo, as revoluções burguesas, né? As revoluções burguesas. Aí tu pega, por exemplo, bem aqui, ó, né, no finalzinho aqui, tu vais ver, né? Que fala justamente aqui. Ou seja, o primeiro modelo de democracia que se tem conhecimento excluía as mulheres, que era lá na Grécia Antiga, né? Não pode esquecer que na democracia grega nós vamos ter a mulher excluída, adolescentes excluídos, logicamente, homens pobres excluídos, né? E nós vamos ter a escravidão, a escravização, por guerra, né? E por dívida. Então, olha essa democracia. E tu olhas hoje a nossa democracia, não, ela abole tudo isso. E ela te inclui, tu mulher, né? Ela inclui você também adolescente, você mulher e adolescente, né? E hoje, que, por exemplo, a Camila casa com, sei lá, com um dinamarquês, né? E aí o cara veio para cá para o Brasil, gostou do Brasil e quer morar aqui. Aí casou com a Camila, aí tem um bebezinho com a Camila, né? Ele vai poder ter também a nacionalidade brasileira. Então ele pode também adquirir o direito, logicamente, né, de votar aqui no Brasil, caso ele queira, né? Então, até isso a gente tem que entender como é que funciona, né, a nossa, vamos dizer assim, a nossa estrutura de cidadania. E aí, no século XVIII, nós vamos ver as revoluções burguesas, né? E aqui no parágrafo, quase o último parágrafo, né? Fala assim, ó, com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabeleceu-se igualdade jurídica para os indivíduos. Todos os homens tornavam-se iguais perante a lei. Porém, portanto, todavia,
Mais uma vez, essa igualdade de participação não contemplava justamente a quem? A vocês. Por isso, né, que eu apresentei na última aula, eu apresentei aqui na última aula, né, uma mulher, que até brinquei com a Aninha, né, depois, que eu tinha certeza que vocês nunca ouviram falar dela, né, que é justamente a minha querida Olympe de Gouges, né, francesa, que em 1791, né, obviamente, ela, ela deu-lhe uma lambada, assim, né, na Europa, principalmente na França, quando ela dá um passo fundamental na luta da emancipação feminina ao publicar o Manifesto da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É o contraponto da outra, entendeu? Não é o direito do homem e do cidadão, ela veio justamente com o quê? Com a declaração, né, dos direitos da mulher e da cidadã. Crianças, novamente, né? Novamente. Essas duas eu já sei. Né? A Ana Clara e a Gabi nunca tinha ouvido falar nessa mulher, muito menos nessa situação bem aqui. Camila, Letícia, já tinha ouvido falar nela? Já tinha ouvido falar nessa Constituição bem aqui? Pois é isso que eu falo para vocês. Mas direitos do homem e do cidadão, todos nós já ouvimos falar, né? Claro que era do homem, né? Era do homem, 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 homem. A história é machista, crianças. Não esqueçam disso, entendeu? A história é machista. Ó, como eu já falei para vocês, quando vocês estiverem tendo aula de filosofia, analisem depois e me digam quantas mulheres na era clássica era trabalhada como filósofo. Dou minha cara a tapa se vocês encontrarem um professor que fale de algumas filósofas gregas. Não vão encontrar porque elas não estão nas diretrizes do Enem, entendeu? Nós fazemos isso justamente, eu gosto muito de trabalhar quando eu trabalho em filosofia, pegar alguns exemplos femininos, justamente para mostrar para vocês, entendeu? Para vocês entenderem que lá existia, só que a história elege sempre os seus prediletos, que é justamente quem? Os homens. Entendeu? Então, a Gauguin, ela vai quebrar esse paradigma dentro da Revolução Francesa, dentro dessa transformação política, né? A Gauguin vai trazer uma perspectiva de luta para a mulher. Olha só, em que expunha as contradições entre direitos que se pretendiam universalizantes, mas excluíam as mulheres da condição de igualdade. No documento Olympe de Gauguin, né, contestava o papel social destinado às mulheres, defendia o fim da escravidão e conclamava a luta por justiça e pela liberdade. No Brasil, assim como em diversos outros países do mundo, as mulheres não foram alçadas no mesmo momento em que os homens. A categoria de cidadã, né, cidadãs no caso, dotadas de direitos e deveres. Isso não as impediu de lutar e subverter a divisão sexual do trabalho, que estabelecia papéis rígidos, confinando os ambientes domésticos à esfera privada, enquanto os homens dedicavam-se às atividades públicas. A socióloga, né, Carla Cristina Garcia, em seu livro Breve História do Feminismo, resgata o envolvimento pouco lembrado, por exemplo, das mulheres na luta pela independência do Brasil, entendeu? Quase não se fala nisso. Mas Maria Leopoldina, né, outra, uma mulher extremamente esquecida na historiografia brasileira, por exemplo, né, que era esposa de Dom Pedro I, quando Dom Pedro teve que viajar, um tempo que ele teve que ir em Portugal e tal, enfim, o pai dele estava meio bronqueado, né? É, ela que assumiu o papel de imperatriz. Ela assumiu o governo brasileiro. Ela foi a primeira mulher, entendeu? Ela foi a primeira mulher na história, literalmente falando, entendeu? A, a se tornar governo. E isso quase vocês não sabem, porque quase não é falado nos livros de história. É uma das coisas que mais me chateia nessa questão dos livros de história, entendeu? Então, isso é para a gente discutir, isso é para a gente debater, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, feminismo não é
Como é que uma vez um rapaz me falou? Isso é coisa de petista, esquerdopata. Quem fala isso nunca leu nada sobre isso, entendeu? Lembre-se, feminismo é a luta da mulher pelo seu direito político e social. É direito, entendeu? Não tem o machismo, né? Não tem o machismo? Pois é, o feminismo ele veio o quê? Para contrapor. Ele veio justamente para quê? Para entrar em choque, entendeu? Para lutar contra esse machismo. Então não esqueçam disso, por favor, tá? Então isso é para vocês verem como é importante vocês analisarem isso. É importante a gente analisar de uma forma, olha, fora da caixinha, como eu sempre gosto de dizer, né? Sobre esse discurso. Então a Golguet, ela abre, né? Ela abre literalmente o quê? Né? A caixinha para, por exemplo, logo em seguida, na Inglaterra, vai vir o movimento sufragista, entendeu? Que vai lutar justamente pelo direito quê? Ao voto. Olha só, olha como isso é pai d'égua a gente estudar dessa forma, entendeu? Que aí nós vamos entendendo que todo passo a passo da história política e social. Tranquilo? E, indo mais um pouquinho à frente, eu tenho aqui, né? é, Aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é muito bacana, né? Isso aqui é muito bacana. Olha aqui. Na década de 20, intensificaram os movimentos de mulheres. Olha, década de 20, século 20, tá, crianças? Intensificaram os movimentos das mulheres em torno da luta pelo direito político. Destacou-se no período a liderança da bióloga Berta Lutz, cujo objetivo principal era a conquista do sufrágio feminino. Olha aí, 1920, tá? O direito ao voto e a candidatura para cargos no executivo e legislativo foi assegurado apenas em 32. Formou-se uma comissão para tratar do tema, no relatório entregue pela comissão ao presidente, a previsão do voto feminino, né? Estava condicionado, olha aí, é igual isso aqui, meu irmão, é igual isso aqui. Ai, ih. Olha só como o presente ele é cheio de passado. Olha como o nosso presente ele é cheio de passado. Olha só, né? A previsão do voto feminino estava condicionada à autorização do marido, caso a mulher fosse casada. Solteiras e viúvas poderiam votar desde que possuíssem renda própria. Porém, segundo a historiadora Teresa Marques Vargas, Vargas, revisou pessoalmente o texto da comissão e aprovou o voto feminino no Código Eleitoral de 32, sem condições excepcionais. Entendeu? Então, poxa, bora parar para pensar. Né? Um dia desses, a mulher ela tinha que pedir para o marido se ela podia ou não votar. E hoje, tem muitas mulheres que às vezes votam no candidato que o marido não. Minha mãe. Às vezes acontecia muito isso lá em casa. Entendeu? Então, olha só. Desse momento em diante, avanços e retrocessos marcaram a atuação política feminina. A suspensão dos direitos civis e políticos durante momentos autoritários da história do país, Estado Novo e regime militar, inibiu, né, os movimentos de mulheres, que só voltaram a se articular novamente a partir da década de 70, acompanhando as mobilizações do movimento feminista ao redor do mundo. Por isso que eu falo para vocês, entendeu? Não que a era Vargas fosse democrática, tá? O Vargas ele vai flertar literalmente com o fascismo, mas, né, no Código Eleitoral de 32, ele deu, né, essa abertura política, obviamente, para as mulheres. Né? Então, é importante a gente refletir, né? Isso é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Um outro ponto também que eu queria comentar aqui com vocês, com relação a essa escrita, os períodos em que nós não vamos ter a democracia na nossa história. O Estado Novo, que é aquele modelo de governo do Vargas, que vai de 37 a 45, entendeu? Que ele vai, basicamente, né, ter um governo extremamente ditatorial, baseado, né, na,
na polaca, que é a Constituição polonesa fascista, tá? Italiana, é, dos anos 30. Tá? Então, Vargas ele vai colocar isso. E nesse período nós não vamos ter eleição no Brasil. Então, quer dizer, a mulher não vai participar das decisões, né, da tomada de decisão, logicamente, eleitoral. E durante o regime militar, né, esse período, vamos dizer assim, fétido, né, da nossa sociedade, da nossa história do Brasil, e que tem muito leso que quer que ela volte, né? Porque nunca pegou porrada, nunca. Enfim, nem vou comentar isso agora, deixa para depois, né? Mas é um período extremamente problemático que tirou nossos direitos, entendeu? Nós não tínhamos direito de nada, nós não tínhamos direito de escolha, não tínhamos direito de sair de casa. Se você fizesse uma manifestação nesse dia, entendeu? Você era metralhado no meio da rua. Você era preso, você era levado para o doicode, entendeu? Lhe colocavam preso, amarrado no pau de arara, entendeu? Imagina aqui, ó, pau de arara aqui, colocava as tuas pernas aqui, a tua cabeça bem aqui assim amarrada, entendeu? Bem aqui assim amarrado, como se fosse, tô lá, todo coisa. Cacetada na tua costa, entendeu? Fio elétrico, te jogavam água e encostavam o fio elétrico, entendeu? E os caras ainda dizem que é uma era maravilhosa que deveria voltar. Por isso que eu te falo, né? É muito não saber de história. Fala, Lele, fica à vontade. É porque eu tenho visto esse negócio sobre a ditadura, né? E eu vi um negócio que falaram que as mulheres que sofriam abuso, né, pediam para ir pro pau de arara para não sofrer o abuso, né, abuso sexual. E eu fiquei Também, muito, né? também, também. Mas elas não tinham querer, Lele. Elas não tinham querer. Lele, eu vou fazer aqui uma, vamos dizer assim, é metáfora, não posso nem dizer que isso é uma metáfora. Mas imagina aí, né? Ah, tu foste presa, presa, tá presa. Ninguém sabe onde tu tá. Tu tem querer de alguma coisa? Não, entendeu? Não. Vão fazer contigo o que eles quiserem. De colocar uma cobra sobre o teu corpo, entendeu? A te colocar para cheirar combustível, né? Justamente, Ana Clara, justamente. Entendeu? Ao ponto de te colocar, jogar água e colocar você com o seu pé para pisar no fio elétrico. É isso que eu falo para vocês, entendeu? E é por isso que eu falo, ensino isso para os meus alunos, que é para ver se eles entendem que não tem nada de bom em ditadura. E não importa se é de direita, se é de esquerda, centro-direita, não importa. Ditadura nunca mais, eu sempre falo isso, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Égua, Letícia, pode crer. Olha, eu fiquei um pouco relutante em assistir essa série, tu sabias? Mas aí uma vez o Zumar comentou tanto sobre ela que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi assistir. Eu falei, meu irmão, tu é doida? É igual da série doida essa. Entendeu? Mas ela é perturbadora, essa série. Crianças, até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu assisti, a Maria me crucificou, porque já. Porque ela falava que era uma série muito forte, sabe? Por que que tu quer ver mulheres sofrendo, não sei o quê? Eu falei, Ah, também não sei, mas eu entendi. acho interessante, né, Mas, ver. mas às vezes é bom, às vezes é bom para a gente aprender, entendeu? Às vezes é bom para a gente aprender. Professor, eu vi cada Justa- coisa, professor. É muito pesado. Eu lembro dessa série, ela é muito pesada mesmo, entendeu? Muito pesada mesmo. Mas é a história. É por isso que eu falo para vocês, a história da mulher, a história da mulher é uma história muito dolorosa, E entendeu? professor, eles Uma falaram história. também que tinha o Donald Trump falou alguma coisa assim que também me bateu junto com a série, falou uma coisa parecida com o que aconteceu na série sobre a mulher. Eu não sei, é professor porque eu preciso trazer esse negócio. Eu vou anotar tudo que eu ver para trazer na sua aula. Peraí. É bom. Adoro essas coisas. Porque eu assisto muita coisa e leio muita coisa, Lele, mas às vezes, né? Às vezes eu lembro aqui, mas às vezes eu lembro depois que acabou a aula.
Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa brincadeirinha, que está ótima, diga-se de passagem. Pá, pá, pá. Aqui, não. Primeiro aqui. Olha essa imagem. Cara, essa imagem. Alô, estou aqui. Estão me vendo? Só meus olhos. Ai, cara. Vezes. Aqui aconteceu. Aqui. Égua, essa imagem aqui, crianças. Olha essa imagem. É que essa imagem é muito firme, sabe? Quando eu peguei esse material e vi essa imagem, eu falei, botei a mão no rosto, assim, eu falei, cara, que documento lindo esse aqui. A Constituição de 88 representou um momento histórico, né, para as conquistas das mulheres, sendo reconhecida como um dos documentos mais progressistas do mundo, no que se refere à promoção da igualdade entre os gêneros, tá? Ela consolidou definitivamente a paridade jurídica entre homens e mulheres, estabeleceu, né, a equivalência em relação aos diversos direitos e deveres da família e tornou obrigatório a prática de concursos para cargos públicos. Tudo isso possibilitou que as mulheres pudessem pleitear o ingresso em carreiras tradicionais e consideradas redutos da masculinidade. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso bem aí e comentem comigo a importância dessa imagem bem aí. Eu acho que a importância dessa imagem e dessa conquista histórica bem aí das mulheres. E como ela faz sentido nos dias de hoje. Difícil a reflexão. Eu conheço essa frase, hein? Mas olha, Aninha, não está errado, não, entendeu? Essa imagem bem aqui, ela demonstra para a gente justamente, né, uma coisa que por 25 anos ficou fechada com a ditadura, entendeu? Mulheres no Congresso Nacional, mulheres no Congresso Nacional, entendeu? E agora elas estão sendo reconhecidas por um documento que é nada mais, nada menos do que o maior documento que nós temos dentro da nossa sociedade, que é o quê? A nossa Constituição, entendeu? Então, isso nos faz entender e nos faz pensar o papel da mulher no campo da democracia. O papel da mulher dentro da democracia, que é justamente de quê? De direitos e de deveres. O papel da mulher da democracia, que dar a ela direitos e deveres,
também dá a ela o direito de lutar por uma cidadania melhor e mais ampla. Através de quê? Justamente da participação política, da participação social, da participação econômica, entendeu? Então, olha como essa imagem ela traz uma amplitude no debate que nós estamos tendo agora pela manhã. E para mim é um prazer imenso, né, estar conversando com 4 meninas sobre isso, porque mostra para vocês a importância que vocês têm para a sociedade, entendeu? E uma sociedade que, se ela pudesse, logicamente, te criar, né, somente para te ser dona de casa, para te apenas ser apenas esposa, né, literalmente falando, ela ainda faria. Mas graças a mulheres como essas senhoras aqui que vieram, hoje vocês têm, por exemplo, o direito de estar assistindo uma aula online no sábado de manhã, ao invés de 10h30 já estar cuidando de limpar a casa, né? Já está cuidando de varrer o quintal, já está cuidando de preparar o almoço. Eu sei que algumas ainda fazem isso, eu entendo, porque até eu faço aqui em casa. Mas a gente tem que repensar sobre tudo isso, né? E isso, Lele, perfeito. Porra, Letícia, que pai d'égua, entendeu? E temos o direito de estudar, coisa que vocês não tinham. Isso aí é muito lindo, Lele, entendeu? Uma frase assim que, ai, revigora o coração, né? O direito de estudar, porque o direito de estudar antes era somente de um, do homem, né? Nem tudo é uma bosta ainda. Calma, Lele, calma. Tá baixando o lado Maria na tua vida, calma, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Se vocês pegarem uma imagem desta numa prova, enfim, simulado, se liguem, tá? Que tem muito a ver com as transformações políticas que ocorreram com as mulheres pós justamente o quê? Pós o processo da nossa Constituição de 1988. Tudo bem? Ah, isso aqui eu não posso deixar de passar. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui basicamente é o nosso último slide, assim, mais voltado, né? Olha aqui um negocinho que eu achei muito massa, né? Na década de 80, quer dizer, a fase final ali do período militar, né? A participação parlamentar feminina foi superior a qualquer período da história brasileira, mas isso ainda significava muito pouco em comparação à quantidade de homens em cargos políticos. Para corrigir esse abismo, em 95 entrou em vigor uma lei que estabelecia a reserva de 20% das vagas de cada partido ou coligação para mulheres nas eleições municipais, que se realizariam em 96. 2 anos depois, a lei foi ampliada. Olha, se liguem que isso é lei, tá? Se liguem que isso é lei. Inclusive, teve um vereador aqui em Marabá que ele estava sendo cassado porque o partido dele colocou mulheres como laranja, entendeu? E elas não obtiveram nenhum voto, basicamente, a não ser os votos delas. E na recontagem, o partido acabou perdendo dois candidatos, né, que ganharam, acabaram tendo que ser exonerados do cargo público. Olha só. A lei foi ampliada para o âmbito estadual e federal, prevendo o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada sexo. Em 2017, a emenda constitucional número 97 vetou as coligações proporcionais, o que alterou a forma de preenchimento nas vagas, pois a disposição do preenchimento de vagas, homens e mulheres, passou a estar relacionadas aos partidos e não mais às coligações. Antes da emenda, os partidos podiam cumprir a porcentagem de candidaturas femininas, considerando-as a coligações partidárias. Com a emenda válida a partir de 2020, cada partido precisa isoladamente reservar, olha só o que eu falei para vocês, 30% das vagas para candidaturas, para candidatas mulheres. Entendeu? Esses dados e mudanças mostram que a representação política feminina surge desde sempre como deficitária. Pô, pensa comigo, eu tenho 100%, por exemplo, eu tenho 10 candidatos, né? 7 serão homens, 7 serão homens, apenas 3 serão mulheres, entendeu? Olha aí, o nível deficitário, né? 7 para 3, já começa assim. Esses dados e mudanças mostram a representação política feminina surge desde sempre como deficitária, como algo a ser conquistado.
não está de forma alguma relacionada à ausência de interesse, né, de participação das mulheres na vida pública. Pelo contrário, denota uma discriminação estrutural que eu falei para vocês no início da aula, né, que afasta e controla o acesso das mulheres à instância de poder. A manutenção dessas estruturas excludentes muitas vezes ocorre no interior dos próprios partidos, nos quais as mulheres encontram dificuldades para estabelecer e desenvolver campanhas sólidas que efetivamente tornem sua eleição viável, o que se reflete, por exemplo, na distribuição dos recursos do fundo partidário e no tempo de exposição das candidatas em relação ao tempo dos candidatos homens. Quer dizer, o homem tem, por exemplo, 3 minutos para falar, a mulher vai ter 30 segundos. Olha só a diferença, né? Para o fortalecimento da democracia, o campo político deve ser composto de uma maior pluralidade e de perspectivas sociais. Nesse contexto, inclui-se a participação das mulheres, né, que, assim como a participação de outros grupos sociais, poderia trazer uma nova agenda de pautas e temas para formular políticas públicas mais assertivas e alinhadas à realidade, né, à realidade cotidiana de milhões de brasileiras e brasileiros. Então, isso aqui fecha, né, com chave de ouro o nosso debate. Por quê? Né? Porque aqui estão as leis que vocês precisam saber, entendeu? Desde 96, desde 96, né? Primeiro, em 95, nós vamos ter 20%, né? Lá em 96, já vai para 30%, né? 30%. Aí, só que, digamos assim, tem ali a coligação, né? Dois partidos. Aí esse partido que eu me coliguei tem uma mulher, então pronto, já não preciso mais colocar nenhuma, né? Só que aí, quando chega em meados de 2020, né, nós vamos ter uma mudança substancial, né? Que agora não é mais a coligação. Cada partido tem que ter 30%, tá, de mulheres. Caso isso não ocorra, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser multados, entendeu? E isso é até interessante vocês analisarem depois com calma. Vão ver na última eleição. Eu quero que vocês pesquisem isso depois com calma. Eu quero que vocês vejam o que aconteceu com os partidos que não colocaram esses 30%, entendeu? De mulheres no pleito eleitoral. E aí eu quero que depois vocês cheguem comigo e falem, meu professor, acabei de ver aqui, mas eu não vou contar uma história que você já até deve imaginar mais ou menos o que deve ter acontecido. Crianças, entendidas essas leis, essas regras que vocês precisam saber? Ótimo, muito bom, muito bom. E basicamente aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui basicamente é só uma organização de ideias, né? Que eu acho que é importante a gente analisar com calma, né? Tem, por exemplo, aqui a historiadora Michelle Perrault, né? Importante estudiosa da história das mulheres, trata do papel social tradicionalmente reservado a ela, circunscritas às atividades domésticas, né? É, história das mulheres trata, né? Atividade doméstica e distante da esfera pública, reservada aos homens. Com base no que você leu neste material, aí são exercícios, né? Para depois, se vocês quiserem fazer com calma, fique à vontade, né? Se vocês quiserem depois trazer, mandar para mim a reflexão de vocês também, fique à vontade, tá bom? Mas o potente mesmo, né, do texto que eu queria trabalhar com vocês eram justamente as leis, né? E para vocês entenderem que a luta das mulheres não é uma coisa nova, é uma coisa, né, que nós temos aí, historicamente falando, muito ampla para conversar e para debater. Eu já vou mandar esse material para vocês, tá? Para vocês poderem ler com calma, né? E conseguirem, obviamente, entender mais ainda. Releia o material com calma, tá, crianças? E outra coisa, esse material é interativo, tá? Você vai clicando nele e aí vai aparecendo várias abas para vocês irem pesquisando. Tem alguns vídeos dentro deles, como eu citei, para vocês assistirem. E é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês assistirem
E se vocês ficarem indagados assim, pô, eu não estou entendendo isso aqui. Ei, tem vergonha não, tá? Se tu quiser mandar no grupo, tu manda. Se tu não quiser, pode mandar no meu PV, tá? Eu vou dar aula agora de 2 às 4 da tarde, um cursinho popular, né, que fui convidado. E aí, se eu não te responder nesse entretempo, tá, é porque eu tô lá. Aí eu saio de lá, eu vou pro jiu-jitsu, né? E aí, a partir das 5 horas, eu vou estar já disponível para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou te mostrar a Aninha, onde é que tá. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para ver. Vou mostrar para vocês. Peraí. Peraí, rapidinho. Deixa eu voltar. Aí não passa aqui, ó. Tá vendo? Mas é aqui que passa. Maria Farinha Filmes. Produção e tal. Aí ela não abre aqui. Aí depois, com calma, vocês assistam, entendeu? Aí vocês assistam com calma para vocês poderem entender melhor ainda, né? Tudo isso que a gente estudou hoje, porque, olha, a aula de hoje foi muito boa. Não sei para vocês, mas para mim foi muito legal. Eu gosto muito de trabalhar essas lutas sociais, sabe? Eu acho que, como professor de história, isso é muito relevante para o nosso dia a dia, né? Mas aí, como eu falo para vocês, agora fica a parte de vocês. Hoje a gente não teve exercício, né? Porque, como eu falei para vocês, essas aulas que eu estou pegando, esses temas bem atuais, né? Ela serve tanto para a nossa área de humanas, como também como repertório social e cultural para as nossas redações. Na quinta-feira, vou até logo falar para vocês sobre isso. Na quinta-feira, eu vou tentar achar algumas questões no Enem que já vieram sobre esses temas, entendeu? Da perspectiva da luta da mulher no campo da democracia. E aí eu vou trabalhar com vocês. Vou ver se eu acho pelo menos ali umas 10 questões para a gente poder trabalhar na quinta-feira, beleza? Tudo tranquilo, então? Podemos encerrar por aqui hoje? Crianças, um beijo, muito obrigado pela presença de vocês. Foi lindo hoje, foi maravilhoso. Dar aula sobre história da mulher para mulheres é algo assim fascinante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei muito. Beijão para vocês. Bom final de semana. E eu espero as mensagens de vocês, tá? Não se esqueça. Tchau!